Vamos lá então. Boa tarde, gente. A gente está aqui hoje para a nossa terceira live da rodada de lives Micropigmentadora de Excelência. O tema de hoje é atendimento, parte 1, porque acabou ficando tanta coisa bacana para falar que eu acho que vai dar pelo menos 2 ou 3 lives e a gente vai poder discorrer aí sobre muita coisa importante desse tema. Eu sou a Joana Rubinstein, sou micropigmentadora, profissional da área da beleza já há 12 anos e vou reunir aqui alguns pontos importantes para melhorar a estrutura que vocês tenham, seja lá qual for o tamanho dessa estrutura de atendimento, se tem 1, 2 ou 10 pessoas, são dicas bem importantes para alcançar um atendimento de excelência. Então, vou reunir esses pontos importantes e acessíveis para você organizar melhor a sua agenda, o seu fluxo de caixa e aumentar o número de atendimentos, aumentando consequentemente o seu faturamento sem perder qualidade. Então, vou reunir pontos importantes sobre a organização, o fluxo de caixa e aumentar o volume dos atendimentos, aumentando também os seus ganhos sem comprometer a qualidade do seu atendimento, que é algo fundamental, que a gente sempre tem em mente, que a gente quer sim ganhar mais, mas a gente não pode comprometer nada na qualidade do nosso atendimento. Pelo contrário, o atendimento tem que ser sempre melhor para a gente buscar essa excelência. A excelência não está só relacionada ao serviço em si, o atendimento como um todo pode ser excelente, independente de quantas pessoas estão aí com você. Eu decidi estruturar essa live, eu tô até com uma colinha aqui para não esquecer nenhum ponto, que eu acho que eles são todos muito importantes, para contar para vocês um pouco da minha trajetória e o porquê de eu acreditar que esses são focos importantes para esse período de desenvolvimento da qualidade de atendimento. Vou contar a partir do momento que eu comecei a atender com micropigmentação em Indaiatuba. A história é longa lá para trás, eu gosto muito de olhar para trás e ver tudo o que aconteceu, mas eu resolvi começar a partir do meu comprometimento com Indaiatuba nessa profissão, como micropigmentadora. Eu recebi em 2017 um convite para trabalhar numa clínica aqui na cidade e nesse período eu ainda trabalhava em São Paulo. Eu fazia atendimentos domiciliares de design de sobrancelha e maquiagem e tudo mais e veio esse convite para ser micropigmentadora e designer de sobrancelha numa clínica aqui. Nesse período, eu cuidava de toda a parte de divulgação do meu trabalho com o Instagram, que ainda era uma coisa um pouco recente. Eu cuidava dos meus agendamentos. A clínica tinha esse suporte, mas como as pessoas vinham através do meu Instagram ou através do meu WhatsApp, de indicação e tudo mais, eu acabava passando o telefone e o horário que estava agendado direto lá na recepção da clínica. E em São Paulo eu cuidava de tudo, eu tinha uma salinha bem pequenininha e que era suficiente para eu fazer os meus atendimentos lá. O tempo foi passando e eu fui percebendo que por uma divergência de valores, de como eu acreditava que devia ser feito o trabalho, como deveria ser feito o atendimento, enfim, eu comecei a sentir a vontade de abrir o meu próprio espaço. Eu senti que eu estava pronta para ter o meu próprio espaço, onde eu pudesse funcionar de acordo com aquilo que eu mais acreditava e que naquela estrutura eu não tinha espaço porque eu não era meu espaço, enfim. E aí eu abri o primeiro estúdio aqui em Indaiatuba, que era no prédio. Quando eu abri, ele não tinha nada, tinha uma maca, um balcão, uma mesa. A mesa não tinha cadeira, era o meu mocho de atendimento que eu usava e uma amiga minha me emprestou 2 puffs. E era isso que tinha e tava beleza. Nesse período eu cuidava do agendamento, eu cuidava da faxina, eu cuidava da compra de materiais, porque isso é algo que leva tempo, porque a gente tem que saber comprar, né?
cuidava de todo o agendamento, tinha as minhas confusões, porque naquela época a minha agenda ainda ficava muito na cabeça ou num pedaço de papel, assim. Eu nunca fui muito, não era, né, organizada com isso e sofria por causa disso. E em São Paulo eu ia uma vez por semana e depois passei aí uma vez por mês. Na medida que a coisa foi crescendo aqui, eu passei uma vez por mês para lá. Nesse período, a maior dificuldade que eu enfrentava era com a qualidade na resposta do WhatsApp. Eu demorava para responder, consequentemente as clientes ficavam bravas. Por que eu demorava? Porque eu estava em atendimento. E eu sempre tive uma política de quando eu estou atendendo, eu estou inteiramente dedicada a esse momento. Foi um horário que a pessoa contratou da minha atenção e esse é o meu compromisso com a minha cliente. Então eu não posso fazer uma micropigmentação dando uma espiadinha no meu celular. Eu não vou fazer um design de sobrancelha dando uma espiadinha no meu celular. E é assim até hoje. Então hoje que eu tenho filho pequeno, tem a Tereza, o combinado é, se for urgente, é no telefone do estúdio, porque aí vão me avisar. Porque em momento nenhum eu vou dar uma paradinha pra espiar. Enfim, isso acontecia. E pela demora na resposta, eu muitas vezes ficava com horas de atendimento ocioso. Então vamos lá, tô fazendo uma micropigmentação às 10 horas da manhã. A minha cliente do meio-dia desmarcou. Eu fico 2 horas ali sem saber o que aconteceu para descobrir que essa cliente não vai poder vir. E tinha uma outra cliente que queria esse horário. E ficava horário vazio. Às vezes eu passava 2, 3, 4 horas sem atender ninguém, aí ficava desanimada com responder o WhatsApp. E aí cheguei num ponto onde eu ouvi de uma possível cliente uma coisa que me deixou muito alerta. Ela era perto do meio-dia, eu respondi a mensagem dela, mas em seguida eu precisei entrar em atendimento, então eu não consegui concluir o atendimento a ela e não consegui agendar o horário. O que aconteceu? Ela me mandou uma mensagem me esculhambando, acabando comigo. Falou que aquele atendimento refletia a péssima qualidade do meu trabalho, sendo que ela veio através do Instagram, então são as fotos. Mas as fotos foram anuladas a partir do momento que eu não dei boa sequência para o atendimento dela. Gente, olha como isso é sério. Essa foi a experiência que ela teve, foi como ela se sentiu e nada que eu pudesse sentir ia mudar como ela sentiu e como ficou registrado para ela essa experiência. E eu falava, não, deixa eu terminar o caso da moça. E ela me esculhambou e isso impactou para que ela talvez pudesse falar para outras pessoas. Eu tentei marcar com ela, mas olha só que absurdo que foi agendar com ela. Olha só tudo o que aconteceu com ela. E eu não tenho como desfazer essa experiência, né? Essas coisas são muito sensíveis e muito pontuais, assim. É uma impressão que vai ficar com a pessoa. Aqui, ó, tenho certeza que seu trabalho é excepcional, não estou aqui para julgar, Indaiatuba é padrão alto, mas custa mais do que um salário. É um trabalho de uma responsabilidade gigantesca, é uma tatuagem no rosto de alguém. Eu já vi relatos de pessoas que cancelaram um casamento, eu já vi relato de pessoas que não puseram espelho na casa delas, já vi relato de pessoas que a depressão foi tão grande que elas atribuem ao final do casamento delas, porque elas não tinham mais autoestima por erros cometidos. Então o valor é alto, sim, mas ele é alto porque a minha responsabilidade também é alta. E aí eu tô muito tranquila com relação a isso e lembrem-se sempre, quando vocês forem escolher o profissional de vocês, façam com quem vocês confiam. Seja qual for o preço, estejam certas de que é com essa pessoa específica que você deseja fazer, tá bom? Voltando aqui à história, e por favor participem, é muito gostoso quando vocês interagem comigo e eu posso contar mais dessa história. Enfim,
perdi um pouco o fio da meada, mas estava contando dessa moça e como isso é sensível, como a gente não consegue reestruturar muitas vezes esse relacionamento, porque foi isso que ficou e isso é irrecuperável. Eu podia mandar mensagem para ela, explicar, me defender, argumentar, mas já era, ela já tinha azedado a situação. Só que naquele período eu achava que eu era a única pessoa. Ai, gente, quando eu olho pra trás eu penso, e eu vejo que tem muita gente que fala isso também, eu achava que eu era a única pessoa capaz de responder bem aos clientes, porque eu ia saber como falar, porque eu ia saber como agendar e porque eu, nessa parte, já conhecia as clientes e muitas delas eu já sabia a preferência que a cliente tinha, se era final do dia, enfim. Quanto maior o relacionamento que a gente cria com a nossa cliente, melhor a gente vai atender ela também quando é um atendimento que a gente dá sequência, né? E aí eu falava, ai meu Deus, será que vai dar certo, não sei o quê, mas eu comecei a precisar de ajuda e ver que não tinha mais escapatória, e foi bem no momento que eu decidi reformar o estúdio e eu me comprometi com tirar férias. Eu falei pro meu marido que a gente ia tirar férias, porque muitas vezes ele tirava férias e eu não. E eu me comprometi, a gente decidiu que a gente ia viajar e ficar 20 dias fora. E foi bem o período que eu decidi reformar o estúdio. Para eu conseguir estar inteiramente na viagem, eu me convenci que eu precisava da ajuda de alguém. E essa ajuda vinha para viabilizar que eu pudesse um dia tirar férias de novo, ou que eu pudesse concretizar a minha reforma, porque eu assumi o compromisso, mas eu não vou dizer que eu tinha todo o dinheiro que eu precisava. Eu sabia que eu ia ter que ralar muito ali para conseguir concluir essa reforma. Beleza, a Renata entrou, a Renata foi uma luz na minha vida. Eu sempre falo, pessoas especiais são luzes na minha vida, graças a Deus eu tenho muitas mesmo, mas beleza. A Rê entrou pouco antes de eu viajar e a gente combinou algumas coisas de como seria esse trabalho. A Rê ia trabalhar remotamente, ela não ia ser uma pessoa que ia ficar fisicamente lá do meu lado no estúdio, então eu ia continuar sendo a pessoa que fazia a compra de materiais, que fazia recebimento da cliente, passar o cartão, reagendamento e tudo mais. Tudo isso da parte física do trabalho eu é que ia fazer. A Rê ia responder o WhatsApp e cuidar da agenda. E isso foi uma coisa assim, eu fiquei com muito medo do comprometimento com o investimento financeiro, com a responsabilidade com ela. Mas quando eu voltei e eu trabalhei pouco durante as minhas férias, que é uma glória para o profissional de beleza autônomo, né, que empreende ali, que está no seu dia a dia com o seu espaço, com suas contas para pagar. E que tem que responder absolutamente tudo, né? Que cuida de todos os aspectos do seu trabalho. Foi incrível. Quando eu voltei, eu tinha uma agenda lotada de pessoas, mas entupida mesmo, que até eu fiquei impressionada. Como o estúdio estava em reforma, eu estava atendendo na sala de uma colega profissional, a Cíntia Carneiro, que é dermatofuncional. E ela falou, nossa, Jo, mas você não senta nunca. E eu falei, gente, pois é, eu não sento nunca. Não era a minha realidade quando eu saí para as férias. O autônomo desesperado saindo de férias e voltando para mais trabalho do que tinha. Então esse investimento que me assustou tanto, ele me rendeu uma agenda, a gente chamava de tijolinhos, ainda chama, porque eles aparecem como tijolinhos assim na agenda digital. Eles eram lotados e às vezes eu via que apagava um tijolinho e eu falava, vai ficar o horário vazio. E aí quando eu terminava o atendimento, lá tava de novo o tijolinho completo. E a minha agenda ficava sempre cheia, do horário que eu me propunha a começar a atender até o horário que eu me propunha a terminar de atender. Então, na hora que eu trouxe excelência para minha cliente, eu tive um retorno imediato. Então tem alguns investimentos que a gente precisa fazer, só que eles podem ser do tamanho da nossa possibilidade. A gente precisa necessariamente, uma profissional que trabalhe sozinha,
precisa de um balcão de recepção, precisa de uma recepcionista em tempo integral, ali, pessoa física em tempo integral, precisa avaliar, porque muitas vezes a gente imagina que precisa de algo tão grande, tão inacessível, e às vezes coisas muito, eu não quero dizer menores, porque elas não são pequenininhas, né? Elas são muito importantes, mas é muito mais fácil do que se imagina. E aí tem os assistentes virtuais, hoje em dia tem empresas que prestam esse tipo de serviço, que não é nenhuma pessoa física que está lá na casa dela trabalhando. É só pesquisar no Google, eu não trouxe referências pontuais para vocês. Até aqui em Datuba eu conheço assistentes virtuais. Tudo é uma questão de entender o que você precisa para conversar com esses profissionais ou com essas empresas para ajustar esse atendimento à sua necessidade. Mas isso é um fato. A resposta do WhatsApp tem que ser rápida. Não é algo que possa esperar 24 horas. Cada um sabe do seu, eu estou dando aqui a minha opinião. Aquilo que trouxe para mim um valor agregado altíssimo, além do valor financeiro altíssimo. Foi uma coisa onde todo mundo ganhou. Todo mundo. A Rê trabalhou na estrutura que ela queria trabalhar naquela época, que ela nem queria trabalhar. Eu fiquei muito ali no chaveco. A Rê tá aqui até hoje, eu acho que ela nunca vai embora, eu não quero que ela nunca vá embora. Ela hoje é a profissional que faz a remoção a laser, ela cursou faculdade, fez especialização em remoção a laser e tá aqui crescendo e evoluindo junto com o estúdio, até me arrepia, porque eu tenho um carinho muito grande, mas é um carinho assim muito grande por todo mundo que tá aqui, ninguém tá aqui à toa. Deixa eu me desarrepiar, e vou continuar. Então, quando a gente tem alguém para ajudar na resposta do WhatsApp, mesmo que ela não responda exatamente como a gente responderia, aos poucos ela vai sim aprender qual é a maneira que a empresa se comporta, né? Que são esses valores que estão sendo construídos a partir do momento que você tem mais uma pessoa trabalhando com você. E ela vai aprender sobre as clientes, assim como você também aprendeu. Ela vai aprender que cliente gosta mais disso, que gosta mais daquilo, do horário. Ou tem clientes que gostam de ser avisadas. Abriu um horarinho aqui. Olha só, moça, abriu aqui um horário de design com X. Você quer vir? E começar a pegar. E isso é uma coisa que é elogiada até hoje. Hoje quem cuida da nossa agenda é a Marisa. E é muito elogiado porque a gente dá sequência aos atendimentos, inclusive na lista de espera. Muita gente fala, se surgir um horário eu vou te avisar, e a gente teve um retorno um feedback muito positivo, em especial em dezembro, que é uma agenda bem corrida. Só um minuto. Perdão, gente. Em especial em dezembro, que é uma agenda bem corrida. E ninguém ficou com horário vago, a gente tomou, acho que, assim, 2 ou 3 bolos, que bolo acontece, né, a cliente que não vem, mas muita gente falando, nossa, que bom que vocês chamaram, eu achei que não ia chamar, e aí nesses tijolinhos que eu comentei, eu falo que é quase um Tetris, assim, a gente às vezes via 2, 3, 4 cancelamentos do horário, mas tinha ali o tijolinho azul mostrando. Isso aí a gente já emenda numa coisa fundamental, que é um sistema. A partir do momento que você não centraliza mais o seu agendamento, não está mais em você todas as funções dessa história, isso precisa estar acessível para todo mundo. E aí tenho certeza que vai falar, gente, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar um sistema? Vou ter que gastar mais, já estou gastando com uma pessoa, agora vou ter que gastar com um sistema. Não precisa ter gasto nenhum se você não quiser. A gente começou usando Agenda Google. Eu fui lá, fiz um e-mail para o estúdio, contato.joanarubinstein@gmail.com, e começamos a usar a Agenda Google. E era ótimo, porque aí a gente criou um código de cores
Quando a Rê agendava lá através do WhatsApp, era uma cor. Quando eu agendava a cliente logo depois do atendimento, era de outra cor. E assim a gente sabia que do atendimento que eu fiz não ia ter histórico no WhatsApp. Eu gosto muito de não apagar o histórico do WhatsApp. É importante. Existem outras ferramentas legais para manter o histórico de frequência do cliente, que também é gratuito. Mas, enfim... Tá na hora da gente profissionalizar a área da beleza e chegar no hoje. Agenda de papel, minhas maravilhosas profissionais da beleza, não dá mais. Agenda de papel cria respostas como: quando eu chegar no estúdio eu vejo porque a minha agenda está lá, não é? Quando eu chegar no estúdio porque agora eu tô ocupada ou porque agora eu tô dirigindo e não dá para eu parar para responder a sua mensagem. Quantas vezes eu vi, respeito quem gosta, assim, cada um sabe de si, mas na hora que você descentraliza, você deixa de ser a pessoa que sabe absolutamente todos os processos do seu negócio. Lembrando que eu sei os processos, eu só não sou eu que sou responsável por eles hoje em dia. Mas que eu acho isso fundamental também. Não percam a noção de como as coisas funcionam. Mas quem conhece todo mundo hoje é a Marisa e a Renata. Eu conheço no atendimento e muitas vezes não sei exatamente as preferências. Enfim, agendinha de papel tá na hora de ficar lá para trás. E por que eu digo isso? Porque na área da beleza, muitas vezes as pessoas enxergam a área da beleza como algo que aconteceu com aquela pessoa. Que puxa, ela não teve opção, então ela virou profissional da beleza. Ela é designer de sobrancelha, ela é cabeleireira. E as pessoas tiram o valor da nossa profissão. E a gente tem que saber o valor para mostrar para todo mundo esse valor. E na hora que a gente profissionaliza, que a gente tem ajuda, que a gente tem resposta rápida, que a gente tem agenda cheia, que a agenda enche, não só porque a gente é excelente, porque a gente tem todo um funcionamento excelente. E isso essa profissão passa a ser então uma escolha ativa. Eu quero ser profissional da beleza porque eu quero ser ótimo, eu quero ser excelente, eu quero aprender, eu quero me desenvolver, como em qualquer outra área. As pessoas acham lindo um médico, um advogado, mas acham de menor valor um profissional da beleza. Eu falo isso porque eu ouvi muito na época da faculdade, sou formada em desenho industrial, mas isso fica pra live aí que eu contar melhor a minha trajetória. Eu ouvi muito que ridículo alguém se chamar designer de sobrancelha, né? E eu sou sim designer de produto, de formação, e sou sim designer de sobrancelha e falo com muito gosto e orgulho, porque eu quero ver alguém se virar com uma pinça só porque é designer de formação. Não se vira não, tá? Que mais? Eu separei mais coisas aqui. Sim, a gente estava falando da agenda. A agenda é um mecanismo gratuito que vai facilitar muito essa história. Mas aí, vindo para a história do crescimento do estúdio, né, da estrutura que a gente tem hoje, foi quando entrou a Érica, que foi a nossa primeira designer de sobrancelhas, além de mim. Veio a necessidade de distribuir comissão. Eu tinha a responsabilidade de organizar essa questão da distribuição de comissão. Isso tinha que estar muito bem organizado, porque é muito sério, né? É um comprometimento muito sério com alguém que aceitou trabalhar dentro da sua estrutura. E aí eu conheci um aplicativo que chama Agendo, que tem a possibilidade de você colocar 3 profissionais de início, acho. E aí você pode ir escalando, ele pode chegar a um sem número de profissionais e de serviços agregados também. E valeu muito a pena. Por que valeu a pena? Porque um pouco antes de eu usar o Agendo, eu fiz uma consultoria e entendi que a Joana profissional não era a mesma Joana do pessoal. E que o dinheiro que a Joana profissional ganhava não era da Joana pessoal. E que assim como eu ia comissionar uma pessoa, eu precisava ser comissionada. Porque quem é o dono da parada toda aqui é o estúdio, não sou eu.
Eu sou hoje comissionada no estúdio também, assim como todo mundo, e isso ficou muito mais fácil de organizar a partir do momento que eu passei a usar o sistema. Mas se não dá para usar o sistema, ele normalmente os gratuitos eles são um pouco engessados para te conduzir a comprar alguma coisa. Mas se você tem curiosidade para ver se vale o investimento, que não é um investimento alto, tá? Eu falo que não é porque a gente tem que diluir todo o nosso faturamento no período de um ano. Posso fazer uma live sobre esse assunto também. O cálculo de valor de serviço, né? O porquê das coisas custarem o quanto custam. E aí eu aprendi nessa consultoria com as meninas da Profutura, a Natália e a Aline, que eu precisava desse sistema e que esse valor eu não precisava enxergar ele nesse mês. Eu acho que na época eram uns R$300 por aí. Isso é diluído em um ano, né? É um ano, é uma anuidade, não é uma mensalidade. Na hora que a gente dilui mas enfim. Só para não assustar, quando vocês entrarem para fazer um orçamento do quanto custaria ter um sistema e tudo mais, vocês podem assustar, porque eles passam o valor fechado, passam o total. Mas pensem sempre que todos os gastos de vocês, por mais que eles não possam ser parcelados, a gente tem que conseguir visualizar um quadrinho, uma planilhazinha ali, onde tudo fica composto ao longo de um ano. Porque se o profissional de beleza autônomo ou, enfim, que trabalhe nessa estrutura de comissionamento e com contas a pagar e tudo mais, pode se assustar muito, por exemplo, quando fica doente e não ganha nada. E aí entra essa história toda dos custos e tudo mais, que a gente precisa se organizar para, se a gente não ficar doente, por exemplo, se a gente não puder trabalhar, o que paga a nossa conta? Enfim, já entrei, já tô com mais uma live. Eu gosto muito de falar, gente. Faz sim live sobre valores, vou fazer, ainda mais agora que tem gente falando que se interessa. Oi, Nath, eu aprendi com você a me valorizar mais como profissional. Ai, que sucesso! E foi você que me ensinou. Pra gente ver como toda troca é muito rica, né? A Natália foi quem fez a consultoria e quem me ensinou todo esse pensamento. E eu falava pra Natália na época que nunca ninguém ia trabalhar comigo, porque só eu sabia fazer e porque se eu fizesse eu conseguia garantir a qualidade. Na verdade, aquela mente controladora, né? A mulher já tem essa tendência e a gente começa a ser controladora de absolutamente tudo. E eu falava que eu ia trabalhar sozinha para sempre. Eu reformei o outro estúdio, inclusive para acomodar somente a mim. Aí depois, com o ritmo de trabalho caminhando e com a Rê respondendo as mensagens de WhatsApp, cuidando da agenda, depois ela passou a cuidar de compras. Mesmo não estando presencial no estúdio, ela passou a cuidar de compras, que foi algo que me tirou assim, um peso gigantesco das costas. Por isso que se você está começando, às vezes trabalhar na estrutura de alguém honesto, de bons valores, que não te explore, porque acontece muito isso, alguém que vá agregar na sua vida e na sua carreira, é interessante começar no espaço de alguém, para que essa pessoa se responsabilize pela montagem da estrutura. Isso é um trabalho fenomenal. É um monte de coisa para pensar, tudo tem que estar em dia. Então, se você puder começar numa estrutura onde você possa se preocupar mais com o seu trabalho, seu estudo, vale a pena. Deixa eu ver aqui. A maioria das profissões do nosso país não são tão valorizadas. É verdade, a maioria das profissões não é valorizada e quando a gente fala do autônomo, então, eu acho que o autônomo é muito desvalorizado no sentido, inclusive, de não ser respeitado como alguém que chegou lá numa empresa. Ele não tem a validação de uma empresa, ele só tem a validação da sua clientela. E tem gente que acha que isso não é o suficiente. Enfim, muita gente acha que a gente aqui da área da beleza sei lá, tá aqui por falta de opção, tudo deu errado, então eu vou aqui fazer esse trabalho aqui segunda linha
E vamos ver se eu consigo pagar as contas. E não, é uma profissão como qualquer outra. O caminho hoje, inclusive, pode ser através do ensino superior. Ai, que linda. Obrigada, Aline. E se você se especializar, se você estudar, se você correr atrás de entender uma série de coisas que envolvem o atendimento ao público no setor de beleza, que não é só saber fazer um serviço. A gente tem que saber muito mais, a gente tem que saber como gerenciar uma empresa, como lidar com pessoas, como avaliar psicologicamente essas pessoas. Quanto mais equipado a gente tiver, melhor a gente vai conseguir atender. E aí, hoje eu coloquei aí atendimento parte 1, porque na parte 2 eu quero falar sobre esse contato direto com a cliente, sobre essa questão de compreender a parte psicológica da cliente, se ela está pronta para esse procedimento, se ela entende o que é e macetes de como lidar com essa história. A Natália falou que a área da beleza em especial é fundamental para todo indivíduo. Exatamente. A gente tem uma sociedade baseada nesses valores, né, de aparência, mas mais do que isso, a gente tem uma questão histórica muito grande. Quando a gente vai lá para Cleópatra, sei lá, ela já usava maquiagem. Então tem essas construções atuais de consumo e tudo mais, que eu também faço aqui as minhas críticas e busco manter um pensamento crítico e que não seja um pensamento de consumo por consumo, né? Mas isso impacta sim o nosso dia a dia. As pessoas que acham que os serviços de beleza... E eu falo isso, gente. E na minha família tem essa percepção. Tem gente que tem essa percepção. Então eu tive que fazer algumas pequenas rupturas também. Porque a gente tem que estar forte. Pra gente decidir o que a gente quer, a gente tem que estar forte. E eu ouvi, com o dedo apontado e tudo mais, que eu estava fazendo, com perdão da palavra, uma enorme cagada na minha vida. Não só não fiz, como hoje eu tenho aqui uma estrutura que eu adoro, que foi às custas de muita dedicação, de muito estudo, de muito coração aberto para ensinar também, porque todo mundo que está aqui no estúdio tem uma história, tem a sua trajetória, e trazer todo mundo para essa unidade é um desafio. Eu tive a sorte de lidar sempre com pessoas muito abertas, muito honestas, que todo mundo fala, ai, ela é maravilhosa, ela tem um coração maravilhoso, ela é uma graça. São elogios que a gente ouve com muita frequência de todo mundo que está aqui no estúdio. E aí é bacana que uma cliente, esses dias de um story que eu postei, onde a Erika estava ensinando a ler a depilação com linha, e ela falou uma coisa que pra mim foi tão especial. Ela falou, Jo, essa é a cultura da sua empresa. Eu que lá atrás relutei tanto em dividir algumas funções com outra pessoa, depois relutei tanto em dividir as minhas clientes com outra pessoa, relutei tanto em dividir o meu conhecimento e, mais que tudo, relutei em acreditar que o que eu tinha era uma empresa. Precisei da Natália e da Aline, da Profutura, para assimilar isso e entender que não era feio, porque a gente tem isso, né? Sempre que a gente associa um ganho maior ou um trabalhar um pouco menos ou descentralizar, não estar desesperada e afobada na nossa sociedade, onde o bacana é a gente estar correndo o tempo todo, não que eu não esteja, mas a gente construiu isso. Muita gente viu no começo que eu ia colocar mais gente para atender, para eu ganhar mais em cima delas. Muita gente tem essa percepção. As pessoas não têm a percepção de que há um espaço de trabalho de qualidade, com a seleção de clientes, porque a pessoa que é grossa aqui no estúdio, primeiro que é difícil ela ficar, porque ela não vai gostar do atendimento, porque a gente é muito cuidadoso. E eu tenho uma política onde o meu dever é proteger essas profissionais de pessoas que podem tratá-las mal. Então isso vem desde
do primeiro contato lá no agendamento. E nisso a gente conta na estrutura com a Marisa e com a Renata. E aí, se acontece alguma coisa aqui dentro do estúdio, eu vou intermediar qualquer coisa que possa ser necessário. Graças a Deus nunca aconteceu, mas todo mundo tem a consciência da responsabilidade que eu tenho, porque se precisar, eu vou resolver a situação. Enfim, eu relutei tanto com a ideia de ter uma empresa que eu precisei ressignificar uma série de coisas. E aí que eu entendi que eu não estava só crescendo, que eu estava ajudando pessoas a se formarem como profissionais. E eu estava garantindo que essas profissionais iam ter um espaço, um ambiente de trabalho saudável para se aprimorar, para trabalhar, para cuidar da sua família. Um negócio que eu sempre conversei com todo mundo é: qual é o seu sonho? O que você quer trabalhando? Porque isso não pode ser algo que só eu pense, né? Enfim, eu acabei até indo para mais além, porque essa história toda, essa ruptura que eu fiz, quando eu entendi que eu não ia ser excelente sozinha e que eu ia ser excelente com mais um monte de gente, a gente ainda é bem pequenininho, mas a gente pode ficar maior quando precisar. Sempre a gente vai na medida do que precisa aqui. Eu, como cliente, não achei que ia gostar do serviço de outra designer. Olha só, e Nath, como as coisas são malucas. Você me mudou, você me fez transformar a minha opinião sobre a coisa de pulverizar um pouco os atendimentos, porque eles centralizados em mim. Eu me lembro um dia você sentada na mesa falando: o que acontece se você ficar doente? A sua cliente fica sem atendimento? E foram coisas muito importantes de ouvir. Veio essa conversa e pouco tempo depois eu perdi os meus dois avós. Os meus dois avós homens faleceram num período de tempo de 40 dias e eu me ausentei do trabalho e um monte de gente ficou sem atendimento nenhum, porque eu achava que só eu era boa no que eu faço. A minha arrogância fez com que as minhas clientes, que são as pessoas mais importantes no meu ambiente de trabalho, ficassem sem atendimento. E aí eu ouvi essa bronca que você me deu e hoje você passa com a Érica. E quando eu posso, quando os nossos horários coincidem, eu também te atendo. E passa com a Rê também. E eu precisei dessa conversa. Uma outra cliente que falou: Jô, mas se eu não consigo horário com você, porque ela não conseguia marcar com antecedência, se eu não consigo horário com você, por que eu vou fazer em outro lugar se eu posso fazer com alguém que você capacitou? Outra pessoa também que foi fundamental foi a Flávia, que foi a minha coach. Antes de toda essa história, a Flávia foi quem me impulsionou a abrir o primeiro estúdio e que ouviu muito de mim, que eu sempre ia trabalhar sozinha, porque assim eu ia conseguir garantir, e passei por essas duas perdas, né? 1 ano e meio depois, acho que foi isso, passei por essas duas perdas, onde eu vi que sozinha eu não ia conseguir prestar um serviço de excelência. Tô falando isso para você ter várias pessoas trabalhando com você? Não, mas para que você não tenha medo se em algum momento você precisar ter mais uma profissional trabalhando junto com você. E que se a gente recebe essas pessoas, essa pessoa, com os valores corretos, né, mostrando para ela que é para ser bom para todo mundo e aquilo que você está disposta a oferecer para que essa pessoa esteja lá com você, vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu já tive profissionais que me procuraram perguntando como é que eu fiz para conseguir uma equipe que vem e fica, porque é muito comum na área da beleza que as pessoas vão pulando de galho em galho, porque muitas vezes os proprietários de salão, de clínica e tudo mais não enxergam o olhar do profissional, enxergam só o olhar do empresário. Isso foi muito importante também na minha trajetória. Então eu tendo essa consciência, eu entendo a importância de eu garantir uma série de coisas para essas meninas, meu compromisso com elas. Por exemplo,
só entrou a segunda designer quando a primeira designer já estava por aqui de serviço. Eu não fico colocando um monte de gente para garantir que várias clientes possam ser atendidas. Tem que ser uma via de mão dupla, tem que ser bom para cliente, mas não adianta nada ficar com uma profissional ociosa. Ela vai se chatear, ela vai se magoar, ela não vai se sentir importante. E ela é importante se ela está dentro do seu espaço, se ela está dentro do seu estúdio, da sua clínica, do seu salão e tudo mais, ela é fundamental. Sem ela você não vai conseguir fazer o trabalho e ela tem que ser tratada de acordo. Então, eu sempre disse que nunca, hoje falo pra você, não tenha medo se chegar a esse momento, não tenha medo, porque vai ajudar para que você arque com as despesas do seu espaço, se você ficar doente, para que você consiga tirar um pouquinho de férias. A gente não precisa tirar um mês, eu não gosto de tirar um mês, eu acho desesperadora a ideia de tirar um mês de férias, mas a gente pode tirar uma semana e não ficar desesperado. A gente está dividindo a nossa estrutura, a gente tem alguém cobrindo ali para sua cliente ficar dentro da sua casa. Se ela vai procurar outro profissional, porque ela precisa e merece ser bem atendida, mas se ela vai procurar outro profissional, esse profissional pode estar junto com você, ele pode estar agregando e outra. Um processo que foi muito bacana. A Érica já estava aqui, a Kátia entrou quando eu estava grávida já. E as pessoas puderam conhecer, as clientes que eu atendia regularmente, puderam conhecer essas profissionais antes de eu sair de licença maternidade. Eu tirei só 2 meses. Mas elas puderam conhecer, elas não caíram na mão de uma profissional nova, né? Era alguém que elas já viam atendendo, era alguém que, se faltou um horário comigo, que elas podiam recorrer e fazer esse atendimento. Então, tudo isso traz qualidade de atendimento para a cliente. A cliente, eu brinco aqui, que ela tem que estar à vontade com todo mundo. Se ela prefere uma profissional, a agenda dela sempre vai ser respeitada e o desejo dela sempre vai ser respeitado. Nunca aqui no estúdio a gente trabalhou com surpresinha. Eu agendei design de sobrancelha e aí chega, tá com outra profissional e ela estava habituada, por exemplo, a fazer com a Érica, e aí ela pegou e foi agendada com a Kátia. Porque o horário, esse horário só tinha com a Kátia, então tudo bem. Não, o desejo da cliente tem que ser respeitado. E o que a gente só consegue tudo isso se a gente tiver alguém de ponta ali respondendo o WhatsApp, cuidando da sua agenda como se estivesse cuidando da vida dela. A Renata fez isso muito bem, a Marisa entrou e tá fazendo isso muito bem, a Marisa já tá com a gente há 1 ano. E a gente trabalha todo mundo combinado nessas coisas. O que é importante? Cliente feliz, bem atendido, com qualidade. E aí a gente teve feedbacks muito legais no final do ano, onde falaram, nossa, é realmente igual fazer com você, ou fazer com a Kátia, ou fazer com a Érica, e dá tudo certo, ufa! Porque sim, gente, quando uma cliente que está habituada a passar com a Kátia ou com a Érica passa comigo, por mais que eu seja a Joana, ela não me conhece, né? A gente vai construir essa relação a partir do atendimento. E aí, finalizar o atendimento, ela fala, não, deu tudo certo. Realmente, se eu precisar, eu posso passar com qualquer uma. É maravilhoso para o estúdio e é muito saudável na relação entre as minhas colaboradoras, entre nós todas, porque elas estão felizes uma pela outra, porque eu me comprometi que eu ia organizar para que entrasse um novo profissional depois que ela já tivesse ali toda fidelizada. Entrou a Kátia, está toda fidelizada, maravilhosa, e agora vai entrar em breve a Leandra, que é a nossa profissional em treinamento. Enfim, acho que eu quero começar a resumir um pouco, porque eu vou me estendendo, eu vou me empolgando com todos esses assuntos, vou resumir um pouco do que a gente falou lá no começo. Então, a gente pensar numa estrutura de trabalho o mais organizada possível, separando profissional e pessoal, para a gente profissionalizar
a nossa estrutura de atendimento, seja ela qual for. Pode ser na sala da sua casa, pode ser um quarto no fundo da sua casa. Independente da estrutura, a gente pode usar algumas ferramentas para melhorar. Ah, mas eu não posso contar com uma pessoa para cuidar da minha agenda. Você pode ter uma agenda digital que vai te facilitar. E tem uma coisa maravilhosa que essa agenda digital pode fazer por você. É te mandar um lembrete para você mandar uma mensagem para sua cliente confirmando se ela vem amanhã ou não. Isso é um ponto que eu esqueci de falar lá no começo, mas é fundamental. Confirmação de agenda. E isso vai virando a cultura de atendimento e as pessoas vão se habituando. Às vezes a pessoa nem lembra que dia que ela agendou, mas vem ali a confirmação. Oi fulana, boa tarde. Aqui do estúdio Joana Rubinstein, você tem um horário amanhã com X profissional. Posso confirmar o seu horário? E a partir daí, se ela cancela, porque às vezes a pessoa já sabe que ela não vai vir, mas na correria do dia a dia, ou talvez ela não julgue necessário, ela acaba não mandando mensagem para avisar com antecedência. Você já vai conseguir preencher essa agenda. Quanto melhor organizado isso tiver, melhor vai ser para você otimizar o seu tempo na hora de fazer isso. Escolhe um horário do dia que você faça isso, que dê tempo de você receber a resposta do seu cliente e a partir de então chamar outras clientes que poderiam se interessar nesse horário. Então não deixa para fazer isso às 9 horas da noite na véspera. Pode deixar, mas é mais difícil a chance de você poder botar outra pessoa no lugar. Se você fizer isso na sua hora de almoço, se você estiver trabalhando sozinha, separa ali um pedacinho da sua hora de almoço, que é importante ter, gente. Eu sei que a gente, na área da beleza, rala, mas hoje eu digo com tranquilidade, respeitem o corpo de vocês, cuidem da saúde física e mental de vocês, porque não trabalhar é não ganhar. Então, se você está muito preocupado que você tem que trabalhar 14, 15 horas por dia, talvez a sua saúde não aguente pelo tempo necessário que a gente tem que ter de vida útil como profissional. Eu tenho colegas cabeleireiros que sofrem aí com tendinite. Eu mesma, quando trabalhava com maquiagem, tinha dor nas costas. Hoje não tenho mais por causa da minha posição de trabalho. Enfim, cuidem da saúde física e mental de vocês, porque sem ela a gente se afasta do trabalho. Quando a gente se afasta do trabalho, a gente fragiliza essa estrutura, seja ela do tamanho que for. A agenda é fundamental, a confirmação da cliente é fundamental, compreender a separação do profissional e do pessoal é importantíssimo. Seja comissionada do seu espaço e aí mais adiante eu posso fazer uma live sobre como compor esse valor de serviço, que foi o que eu aprendi com as meninas da Profutura. Eu posso contar um pouco para que vocês pensem melhor na hora de fazer um Baratex, porque o Baratex muitas vezes não paga as contas e aí você não consegue entender por que é que você não consegue pagar o seu aluguel e acaba tendo que desmontar a estrutura que você foi lá e investiu, comprou sua maca, a sua ring light e tudo mais e não conseguiu sustentar. Às vezes é um erro na hora de formar esse preço, porque a gente acha que... eu não acho isso. Tem pessoas que acham que o preço baixo é o que vai garantir trabalho e com certeza é o que vai garantir muita necessidade de serviço, quantidade, volume, para que você consiga pagar as suas contas e você talvez não tenha tempo para estudar, não tenha tempo para se especializar, não tenha dinheiro para comprar os melhores materiais, se dedicar com os melhores cursos, enfim. Essas são dicas que eu separei para hoje. Faltam 10 minutinhos, eu queria ver se alguém tem alguma dúvida, ou tô vendo que tem alguns profissionais de beleza aqui, tô feliz. Se alguém quer contribuir com alguma coisa da sua experiência nessa história, mas eu acho que é fundamental a gente entender que se a gente centralizar tudo na gente, a carga vai ficar mais pesada do que a gente consegue carregar e as nossas clientes não vão ficar tão satisfeitas quanto podem ficar. Para a gente prestar um serviço de excelência, a gente pode descentralizar ou organizar de uma maneira mais otimizada
para que o atendimento seja melhor e o que a gente possa entregar para a nossa cliente seja melhor. Porque não adianta a gente fazer um serviço de sobrancelha bonito e não ter um bom atendimento. Esse bom atendimento também vai pela estrutura, qualquer estrutura do tamanho que for, ela tem que ser limpa, ela pode ser bem cuidada, ela pode ter pequenos detalhes que fazem a diferença. A gente aqui está num processo de vestir o estúdio, porque aconteceu a reforma desse espaço novo no começo da pandemia, então eu precisei abrir mão desses detalhes para conseguir concluir e sobreviver, e sobrevivemos aqui no estúdio por causa dessa organização financeira, desse controle de que eu não recebo tudo aquilo que eu produzo, assim como nenhuma profissional que trabalha num espaço de beleza também não recebe tudo aquilo que produz, porque a estrutura tem um custo gigantesco. E essa estrutura, do tamanho que ela for, ela pode ser muito especial para receber a sua cliente. Tem aqui pertinho de mim uma profissional que chama Pamela Moura, que eu fico muito admirada toda vez que eu passo ali na vila aqui do lado, e o espaço dela é um charme. Ela tem um estúdio pequeno, ela trabalha só ela, é uma profissional maravilhosa, e ela tá sempre lá, e com aquele estúdio charmosinho, e eu já passei várias vezes. Charmosinho, gente, eu tô falando só pelo tamanho, porque ele é lindo, ele é cuidado nos mínimos detalhes. Tem outros profissionais aqui da cidade. Eu, inclusive, a minha sala é pequenininha, mas ela tá sem nada. O outro estúdio, que aí eu consegui fazer ele inteiro, sabe? Bonitão. Investe num espelho, investe num cuidado. Aqui, ó, tem um detalhezinho ali. É importante, essas coisas são pequenas, mas elas fazem a diferença no acolhimento da sua cliente. Faz com que a cliente se sinta mais satisfeita e ela possa curtir mais esse momento que ela está aí. Sobre atendimento também, esqueçam o telefone de vocês. O telefone de vocês, quando a cliente está com vocês, ele fica do lado. Ele não está na sua mão, você conversando com a cliente, respondendo mensagem. Acho que essas são as dicas mais importantes que eu posso dar para essa parte 1 de atendimento. Sejam sempre cuidadosas e atenciosas com as suas clientes. Amem as suas clientes, porque são elas que fazem do seu desejo de ser profissional, fazem com que esse desejo se concretizem. Então tratem elas muito bem, assim como você gostaria de ser tratado num ambiente onde você frequenta. Todas nós consumimos serviços de beleza, inclusive homens consomem muito serviços de beleza. E lembrem-se que a gente só quer pra gente, a gente tem que querer pro outro aquilo que a gente quer pra gente. Então é isso, vou encerrando por aqui. Se ninguém quer falar nada, ninguém quer participar comigo, mas eu agradeço muito pela presença de todos vocês. É muito bacana, em especial quando tem interação. Se vocês tiverem sugestões de temas que vocês queiram ouvir em próximas lives, avisem. A ideia é que a gente faça as lives de segunda-feira às 5 horas e de quinta-feira às 8 horas para trazer elementos que possam ajudar vocês a se consolidarem como profissionais de excelência, como micropigmentadora de excelência, e que eu possa ajudar a enriquecer esse repertório um pouco mais. Tá certo, gente? Muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo e boa noite!